Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema importante no campo do direito penal, a receptação qualificada e a forma como a jurisprudência do STJ tem interpretado esse crime, especialmente quando envolve mais de um agente. Você sabia que mesmo que uma pessoa não seja proprietária de um estabelecimento comercial, ela pode ser condenada por receptação qualificada se participar da negociação ou uso de mercadorias oriundas de crime? Foi exatamente isso que decidiu a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça ao aplicar a teoria monista para enquadrar co-réus no mesmo tipo penal da proprietária de uma fábrica de biscoitos que utilizava produtos roubados na produção. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o professor e advogado Rogério Nascimento Carvalho. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Tiago, Gomide, olá aqui, ouvintes. Doutor, começa explicando aí para quem nos ouve o que diferencia, do ponto de vista legal, a receptação simples da receptação qualificada? Bom, em primeiro lugar é importante notar que entre a receptação simples e a receptação qualificada há uma mudança do paradigma que fortalece a questão penal. Ambas estão lá elencadas no artigo 180 do Código Penal, 180-K para o caso da simples e a qualificada no seu parágrafo 1º, na qual tanto a finalidade do agente quanto a sua conduta, o contexto da sua conduta é analisada. Entretanto, o que vai gerar a grande diferença é exatamente sobre a questão da habitualidade e também a questão do estabelecimento comercial. Tendo em vista que os demais verbos, como adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, realmente vai estar elencado nos dois tipos. Lembrando que, para a receptação simples, a pena base ela é de reclusão de 1 a 4 anos e na qualificada ela já aumenta uma reclusão de 3 a 8 anos. Ok. E quais são os elementos típicos aí exigidos para a caracterização da receptação qualificada no Código Penal? Bom, como eu já disse na apelo anterior, ela está lá elencada no 180, parágrafo 1º, mas tem as condutas que são típicas, ou seja, que a qualificada ela diferencia daquela da receptação simples. No caso, já também é o exercício da atividade comercial e industrial, e sendo que essa atividade ela é de maneira regular, mesmo que possa ser clandestina. E há uma finalidade exatamente criminal. E é evidente que tudo isso para gerar um lucro de forma desviada e por isso que tem uma maior responsabilidade social. No caso da receptação simples, o evento ele é de forma pontual, muito focado apenas num ato só, enquanto que na recepção qualificada ela tem um encadenamento de situações que vão fazer com que essa receptação ela se torne mais perene no tempo. E como que o STJ interpretou aí a aplicação do artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal nesse caso julgado? Nesse caso exatamente dos biscoitos da fábrica de Minas Gerais, ele vai interpretar, diferentemente do que veio do TJ de Minas Gerais, como uma receptação qualificada para todos os co-réus. Essa é a grande diferença. O TJ de Minas Gerais vai colocar os co-réus da qualidade de receptação simples e o STJ não, ele vai subir o nível, ou seja, vai dizer que eles estão na receptação qualificada porque também concorreram junto com os principais na questão da atividade comercial e é por isso que vai estar coligado com a teoria monista. Pois é, vamos aprofundar um pouco nesse ponto. Por que o fato de os co-réus não serem proprietários do estabelecimento acabou não impedindo aí o enquadramento deles na receptação qualificada? Por causa da questão da teoria monista, quando ela já está elencada dentro do Códex Penal brasileiro, na qual ela indica que todos os agentes de maneira de concurso, quando eles estão fazendo o mesmo delito, eles não têm, eles ficam com a mesma qualificação do delito mais grave. Por mais que eles tenham feito de maneira eventual, não tenham concorrido como os demais, então, pela teoria monista, eles vão ter que ser julgados e analisados da mesma forma. Por isso que esse enquadramento
que, mesmo não sendo proprietário da atividade comercial, mesmo tendo a conexão, não sendo sócios, eles também participaram de maneira externa, eles vão ser julgados e qualificados da mesma maneira, porque a teoria monista, ela abarca todos para o mesmo julgamento e, é lógico, para a mesma consecução da pena ao final. Vamos aprofundar um pouquinho e esmiuçar um pouquinho mais para os nossos ouvintes a questão dessa teoria monista, doutor Rogério. Como que ela se aplica aí ao crime de receptação em casos desse tipo? Você tem vários agentes que concorrem para o mesmo delito. Esses delitos, eles têm, por exemplo, na sua forma pontual, tem que exercer atividade comercial ou industrial. Entretanto, alguns que concorreram para este crime não estão no exercício dessa atividade industrial ou comercial, mas por estarem cometendo o crime de forma coligada com aqueles que têm, a teoria monista, ela junta porque concorreu para o mesmo delito, também vai ser punido da mesma forma no delito, na sua forma mais grave, e não da forma mais simples. Não vai haver diferenciação, porque você tem uma forma única de visualização para a questão não só da punibilidade, mas também da persecução penal. E como que se comprova o concurso de agentes em uma situação como essa? Quais são os requisitos que são indispensáveis? Bom, para o concurso de agentes, nós temos algumas características que que a própria doutrina ensina. Então, uma delas, a pluralidade de sujeitos. Evidente, nós estamos falando do plural e também a de conduta. Mas é muito importante ressaltar que, neste caso, a relevância causal de cada conduta, a questão da conexão do liame entre esses agentes. Por que há uma conexão? Porque você não tem como diferenciar dentro do papel do próprio delito a característica própria de cada um. Agora, como você tem esse tipo de infração que ele é cometido com auxílio de uma ou mais pessoas, você tem que colocar todas elas dentro não só do concurso de agentes, mas também tendo em vista a teoria monista, que essa é a interpretação do STJ, de maneira na qual todos têm que ser analisados da mesma maneira, o que foi diferente da forma que foi feita pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ok. A decisão ela reafirma a possibilidade de extensão de elementos do tipo penal aos envolvidos do crime, não é isso? Em quais outras situações essa lógica também pode ser aplicada? Bom, ela é aplicada em algumas situações bem sui generis dentro do direito penal. A primeira é claro que você precisa ter um ato indispensável para a prática de um crime. Se a gente toma como exemplo o infanticídio. Então, uma mulher que ela está grávida, ela dá à luz e ela vai cometer a morte do próprio filho. Isso não é considerado homicídio, mas sim infanticídio. Quando uma terceira pessoa auxilia ela na consecução desse crime, ela também vai se conectar no infanticídio e não no homicídio. Porque é isso que caracteriza essa extensão de elementares que para a consecução do resultado final. Um outro exemplo também que é muito interessante é a questão do peculato ou do estelionato quando ele é praticado por funcionário público. Quando esse funcionário público também ele tem um auxílio, um apoio de alguém que é externo, que não é funcionário, mas que concorre para a consecução do crime, e é lógico que quando na própria instalação do processo e do procedimento penal, ele vai ter aquelas agravantes também do funcionário público, porque é uma visa atrativa que atrai para a questão do cometimento do crime, e também ele vai responder da mesma maneira e da mesma forma que aquele agente principal. Doutor Rogério, qual que é a relevância da habitualidade da conduta no enquadramento como receptação qualificada? Todos os envolvidos precisam agir de forma habitual? A habitualidade para a receptação qualificada é a peça-chave. É a que difere da receptação simples. Por isso, o seu tratamento penal ele é mais rígido, ele é mais severo. Você busca combater de maior forma essa receptação, porque, na verdade, você pode estar dentro de um seio de uma organização criminosa, o que difere muito em grande parte da receptação simples. Outro motivo também que é interessante quando você tem a receptação qualificada é a questão do lucro. Agora, todas essas finalidades que ela tem como um objeto profissional,
nem todas as pessoas que estão envolvidas fazem ele de forma habitual, apesar de ser considerado e enquadrado da mesma maneira. Essa é a grande questão que se impõe nessa questão da habitualidade. Apesar de todos de ser a peça-chave da receptação qualificada, nem todos os agentes que dela concorrem a produzem de maneira habitual. Doutor Rogério, e do ponto de vista aí da política criminal, quais são os impactos dessa decisão para o combate ao comércio de produtos de origem ilícita? O grande impacto que você tem é você, de certa forma, tentar trazer uma maior eficácia da lei e da sua aplicação no espaço e no tempo. Porque é evidente que você tem que buscar combater um desvio de lucratividade que esses produtos podem inserir na sociedade, porque geralmente vão ser vendidos a preços muito baixos e esses preços eles não estão concorrendo com pagamento de impostos, com tributos, com contribuições sociais, o que prejudica a arrecadação do Estado. De outra forma, também ela pode também combate a lavagem de dinheiro e a sua sonegação. Por isso que é muito importante, principalmente em casos de outras montas, evidente, para o combate a organizações criminosas que cada vez mais vêm tomando espaço no século XXI dentro da seara nacional e internacional. Então, o combate à receptação, e nesse caso, quando você fala a política de como você combater esses produtos, você também está tendo todo esse fato portador de futuro que é importante para a pacificação social e uma menor consequência de cometimento desses delitos. E para a gente fechar aqui essa conversa, doutor Rogério, essa decisão do STJ está em sintonia aí com o que tem sido decidido em casos semelhantes? Que pontos ainda podem ser discutidos nessa jurisprudência? Bom, essa decisão, sim, ela está em sintonia, inclusive, com vários julgados que já têm aporte na própria quinta turma da STJ, não só a questão do concurso dos agentes, também com a aplicação da teoria monista. Nós estamos assistindo que, em casos semelhantes, tem sido aplicado pelos ministros da turma este mesmo entendimento. Entretanto, é evidente que, ao meu ver, os pontos que podem ser também a melhor analisados diante dessa jurisprudência é quando a gente estuda cada caso, o seu caso, a particularidade do direito penal, porque envolve muitas vezes pessoas muito simples que elas não têm a condição de discernimento para entender isso, porque a letra legal da lei, muitas vezes, ela é muito pesada, ela é muito forte, ela é muito rígida. E o que nós temos assistido são cada vez mais pessoas que não possuem essa capacidade de compreensão, serem muitas vezes até cooptadas por essas ações e, de repente, sofrer essas sanções e estarem no mesmo degrau de pessoas que possuem todo esse entendimento, todo esse discernimento. Portanto, creio que, para uma melhor aplicação legal, às vezes você precisa verificar, principalmente na questão desses terceiros que também praticam crime junto com essas pessoas, o grau de entendimento delas e se isso pode ou não dar um benefício legal de uma pena a ser aplicada. Doutor Rogério Nascimento Carvalho, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago Gomide, e muito obrigado a todos os ouvintes que aqui nos prestigiam. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.